Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vendo o mundo entrar numa loucura sem fim, entrar em uma blasfêmia sem fim. Esse vídeo aqui eu vi no Instagram e achei oportuno falar um pouco sobre ele por conta da gravidade que esse vídeo revela. A gravidade do ímpio, da maneira em que o ímpio zomba das coisas que Deus estabeleceu, das verdades de Deus. Aqui nesse vídeo, algumas pessoas, não importa aí os nomes, tem até famoso, mas eles estão zombando do inferno. Então veja aí, para você ter uma ideia do que está sendo feito, de como eles zombam do inferno e o que eles pensam, porque eles pensam que o inferno é uma grande festa, e zombam também do céu. Veja. Você acha que eu vou querer ir pro céu? Eu quero chegar no inferno sambando peladão, meu velho. Veja, você acha que eu vou querer ir pro céu? Eu quero chegar no inferno sambando peladão, meu velho. Então veja, rejeita o céu. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é exatamente desesperar-se da salvação. E aí a gente vê que não é nem um desespero. Não é nem alguém que se desesperou da salvação, mas é alguém que realmente acha que o céu é algo, vamos dizer assim, retrógrado, algo inferior aos prazeres deste mundo, aos prazeres daqui. E aí, se baseando nos prazeres deste mundo, preferem o inferno, segundo o que é dito do inferno, que será um lugar de sofrimento e dor, mas na cabeça deles será um lugar de festa, inclusive de chegar peladão, no inferno. Outro famoso aqui, falando, ele vai dizer aqui, mentira. Grava um cão desse, tão bom, com cerveja gelada, mulheres bonitas para lá e para cá, vai ficar no céu com duas asinhas, uma arpinha na mão, não vai ficar bem em mim, cara. Nesse caso eu prefiro até descer. Também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. O inferninho é legal. Então veja, o outro aí vai dizer que uma cerveja gelada, mulheres bonitas passando para lá e para cá, ele vai dizer que ir para o céu para ficar com duas asinhas tocando harpinha, ou seja, ele pensa que a visão beatífica de Deus seria simplesmente alguém se transformar em um anjo e ficar tocando harpa. Então não tem uma visão do que é o céu. É claro que aqui a gente vê são pessoas extremamente ignorantes, pessoas pessoas que infelizmente não têm conhecimento da verdade. Aquelas três crianças que na aparição de Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora mostra o inferno para aquelas crianças, e elas se convertem de uma maneira tão profunda, porque elas conseguiram perceber a desgraça que é o inferno. E aqui essas pessoas não, elas estão na ignorância. Então veja, nesse caso ele diz, nesse caso acho que Zeca Pagodinho, se eu não me engano, nesse caso ele diz, nesse caso eu prefiro descer, prefiro descer do que subir para o céu, porque o inferno seria uma festa para ele e o céu seria uma coisa monótona, uma tristeza, uma coisa parada, um anjinho tocando harpinha. A definição de céu para ele é isso. Então a gente vê que é extremamente ignorância, tanto do que é o céu como do que é o inferno. E agora veja aqui duas pessoas conversando aqui, acho que num podcast, e também ela vai dizer, se Deus quiser me mandar para o inferno, veja aí o que ela diz, e depois no finalzinho ela vai falar de um pastor, que ela diz que, vamos lá. Deus
mandar pro inferno, quem tá perdendo é ele, porque eu sou incrível. Eu também prefiro. Se Deus quiser me mandar para o inferno, quem está perdendo é ele, porque eu sou incrível. Veja, ela está dizendo que se Deus quiser mandar ela para o inferno, quem estará perdendo é Deus, porque ela é incrível. Vou voltar aqui a fala dela para você ver, né? Eu prefiro 1000 vezes. A gente vá pro inferno, faz uma festa lá, todo mundo brinca. Eu prefiro 1000 vezes. Eu prefiro 1000 vezes. Se Deus quiser mandar pro inferno, quem tá perdendo é ele, porque eu sou incrível. Se Deus quiser me mandar para o inferno, quem está perdendo é ele, porque eu sou incrível. Veja só. Veja a que nível chega o orgulho, a vaidade, a prepotência do ser humano, né? Veja aí. E aí veja o que é que o outro vai dizer, né? Eu também prefiro. Eu prefiro 1000 vezes. A gente vá pro inferno, faz uma festa lá, todo mundo brinca. Já pensou se eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano? Quando eu abro essa porta que eu quero. Então veja, né? A zombaria é total. Eu prefiro ir para o inferno. E aí no finalzinho ela vai dizer que imagina se eu chegar no céu e encontrar o pastor Marco Feliciano. Eu vou dizer, olha, abre essa porta aí que eu prefiro descer. Ou seja, às vezes o contra-testemunho de alguns, entre aspas, cristãos, acaba levando, fomentando ainda mais a blasfêmia, né? E é por isso que eu queria ver aqui, né, o texto em que Jesus vai falar exatamente sobre o escândalo. O escândalo que é provocado por muitas pessoas que estão dentro da igreja e que espero em Deus que nós não venhamos a escandalizar, né? Mas veja, Jesus diz assim, Marcos capítulo 9, verso 42 e seguintes. Mas eu estou lendo essa passagem não por causa só do escândalo, mas por causa do inferno, o que é verdadeiramente o inferno. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó, né? A mó é uma pedra do moinho que os jumentos movem e o atirassem no mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. Veja, a geena, o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois pés, seres atirados na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirados no inferno, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. Veja, o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se torna insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmo e viveis em paz uns com os outros. Então, o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso é uma passagem que foi tirada do profeta Isaías, último capítulo do profeta Isaías, capítulo 66, verso 24. O profeta Isaías vai dizer, eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, contra Deus, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne. Então, aqueles que caírem no inferno serão uma abominação para toda a carne. Lá o verme não morre e o fogo não se apaga. Algumas pessoas vão dizer, mas o inferno é espiritual. Sim, o inferno é espiritual, tem linguagem material, mas o inferno é uma realidade metafísica. O inferno será um lugar de tormento, um lugar de grande sofrimento. O profeta Daniel vai dizer que alguns serão ressuscitados para o opróbrio eterno, para o sofrimento eterno. Jesus vai dizer que aqueles que caírem no inferno
lá sofrerão castigos eternos, onde haverá lá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. E mais, o livro do Apocalipse vai dizer que esse lugar de sofrimento, de tormenta, lá também será lançado a morte, o lago, a morte e o lago de fogo, né? Serão lançados também lá. Então veja, não sei, meus irmãos, eu acredito que realmente é ignorância, porque se não fosse ignorância, não se falaria esses absurdos que nós acabamos de ouvir. Então, peçamos a Deus a graça, oremos por essas pessoas, para que um dia Deus possa mostrar para elas o que de fato é o inferno, e quem sabe, como os 3 pastorinhos de Fátima, eles possam ter uma visão verdadeira do que é o inferno e consigam perceber a blasfêmia que estão falando ao dizerem que preferem ir para lá do que ir para o céu e gozar da visão beatífica de Deus, de ver o belo do belo, a beleza da beleza, e a beleza que não tem ocaso, que não tem fim, que é Deus, o autor e o consumador de toda a beleza que o mundo já pôde nos mostrar, nos revelar. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se você não gostou, também não tem problema. E se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o teu comentário sobre isso aí.